Sou Ricardo Machado, este é o curso Produção de Música Eletrônica 1.0 e você está no módulo 7, TOR Polysonic Synthesizer, aula 13, Sequenciador de Passos, ou Step Sequencer, parte 2. Então, vamos lá, seguindo aqui. As faixas de notas disponíveis são 2 oitavas, né, que foi a primeira aqui que eu mostrei, ou seja, 1 oitava para cima e 1 para baixo, tá? Da posição do botão do meio, C3, ou seja, aqui, ó, no meio, tá? 4 oitavas, que seria aqui o segundo, tá? Ou seja, 2 oitavas para cima e 2 para baixo da posição do meio, C3, certo? Que é essa posição. Ou full, que é menos C2 a G8. Ok? Mas observe que a faixa de oitavas pode ser ajustada independentemente para cada passo, tá? Cada etapa memoriza a faixa de oitava atual quando a afinação é definida para aquela etapa e manterá essa faixa de oitava até que você altere a afinação para a etapa com uma configuração de faixa de oitavas diferentes. Ou seja, se você girar aqui e botar E3, por exemplo, e aqui para A2, ele vai ficar, né, programado para isso. Viram? Ele registra, no caso, o tom, né, o pitch. Você pode programar as etapas on the fly, com o step sequência em execução, ou passo a passo, modo step, tá? Ok? No modo etapa, você pressiona executar para avançar a posição número 1 da etapa, de modo que possa definir os parâmetros da etapa para uma etapa de cada vez. Ok? Ou seja, o modo etapa, que ele quer dizer aqui, ó, modo step, tá? Usando esse método geral, você pode continuar a inserir o tom da nota para outra etapa, ou seja, você inseriu para essa, agora para essa, e assim por diante. Tá? Vou botar no repeat agora. Viram? Agora inserindo pausas. Para tornar as sequências de passos mais ritmicamente interessantes, você pode programar pausas para passos. Isso é feito simplesmente pressionando um ou vários botões de etapa para que fiquem escuros. Ou seja, você pressiona aqui, tá? Ou seja, para que fiquem apagados, né? Passo escuro serão descansos, ou seja, vamos ver aqui. Viram? Não toca. Observe que o valor da duração do passo ainda conta para pausas, ou seja, ele não está tocando porque está apagado, mas ele conta, tá? Agora vamos ver como definir o número de etapas. Você pode definir quantas etapas uma sequência deve ter antes de começar de novo, usando o botão de etapas na extremidade direita do painel. Ou seja, esse botão aqui, ó. Step, ou etapas, né? Passos. Ok? Ou seja, lá, se você clicar aqui nele e baixar o mouse, né? Puxar o mouse para baixo e para cima, você coloca aí quantas etapas você quer, né? De pausa, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Aí eu coloquei no caso 4, viram? Vou botar agora 6, ó. Então aí você pode ver aqui quantos steps, quantos passos você quer, né, de pausa aqui na etapa, né? Podem ser usados até 16 etapas, como você viu aqui, certo?
Os LEDs acesos acima de cada botão de etapa mostram o número de etapas usadas atualmente. Você também pode alterar o número de etapas clicando diretamente em um LED. O sequenciador irá parar e reiniciar na etapa selecionada. Vamos ver aqui, ó. Se eu clicar aqui. Viram? Ó. E assim por diante. Certo? Ok? Agora vamos ver a taxa de configuração, ou seja, o rate, tá? Que é este botão aqui. O botão rate determina a taxa da sequência de etapas. Você pode usar taxas de execução livre, ou seja, não sincronizado com o tempo do sequenciador principal, ou tempo sincronizado. Isso é definido com o status ativado ou desativado do botão sincronizar, ou seja, aqui em cima é o sincronizar, ok? Você desativa ou ativa ele, certo? Se o sync estiver ativo, você pode definir o tempo em várias resoluções de batida, ok? Então aqui você tem, ó, 1 por 16, 1 por 8 e assim por diante. Você pode escolher aí a etapa. Ó, você pode escolher aí o rate, né? A taxa que você quer, ou seja, a velocidade, né? Vou botar 1 por 16, que é o normal, né? Ok? Agora, definindo outros valores para as etapas. Para cada etapa, você também pode programar outros parâmetros com os botões giratórios de valor de etapa, além do tom da nota. Use o botão Edit para definir um dos seguintes. Velocity, ok? Se for selecionado como modo de edição, você pode definir um valor de velocidade para cada etapa. Ok? Ou seja, aqui, né, você pode definir no botão o velocity que você quer para cada etapa, certo? Vamos ver. Percebeu que ficou mais grave, né? Então vamos lá. O valor padrão do velocity é 100 e o intervalo é de 0 a 127. Vamos ver aqui, ó. O valor padrão é 100 e o intervalo é de 0 a 127, tá certo? Agora o gate length, que é esse terceiro modo aqui, tá? Gate length, se for selecionado como modo de edição, você pode definir um valor de gate length para cada etapa, ou seja, aqui já é o gate, tá? Você está definindo, ok? Ok? O padrão é de 75%. Vê lá, ó, 75%. Gate length determina a duração da nota tocada nessa etapa. Só você ver, quando eu disparar aqui no Run. Ok? E assim por diante. Agora vamos ver aqui a duração de etapa, ou seja, Step Duration, que é a próxima. Se for selecionada como modo editar, você pode definir um valor de duração de etapa para cada etapa. Este parâmetro determina o comprimento total da etapa, que é um fator relacionado à taxa do sequenciador, ou seja, o rate. O intervalo é de 1 por 4 a 4. Por exemplo, se a taxa for de 1 por 16, 1 significa que uma nota de 1 por 16 será tocada e 4 significa que uma nota de 1 por 4 será tocada e assim por diante. Viram? Agora vamos ver aqui a curva 1, ou seja, curve. Curva 1 e 2, tá? Que é esse e esse aqui, tá? As curvas 1 e 2 permitem definir valores para cada etapa que podem ser enviadas para controlar parâmetros de sua escolha. Isso é feito na seção de roteamento do barramento de modulação, onde essas duas curvas independentes são selecionáveis como controladores de fonte. Nós vimos isso
numa das nossas aulas anterior a essa. Então, seguindo aqui. Observação, você pode comparar essas curvas com a saída curve CV da Matrix, que é um sequenciador também, e que pode ser conectado aqui com TOR, e faremos isso daqui a uma aula ou duas, tá? Elas simplesmente representam uma série de valores que podem ser aplicados a qualquer coisa. Agora as funções do Step Pattern. Você encontrará algumas funções de padrão de etapa específicas no menu Editar e no menu de contexto do dispositivo. São as seguintes. Vamos à descrição dessa função. Randomize Sequencer Pattern. A função Randomize Pattern cria padrões aleatórios. A função apenas randomiza o valor de edição selecionado. Por exemplo, se definido como nota, apenas os valores de tom de nota são randomizados, não a velocidade e nem o comprimento de porta, etc. Padrão de mudança left-right, ou seja, LR, esquerdo e direito. As funções de Shift Pattern movem o padrão um passo para a esquerda ou para a direita. Todos os padrões, pausas, altura da nota e velocity, ou seja, pausa, altura da nota é o pitch, né, o tom, e velocidade, que é o velocity, e etc., são descolados um passo. Só para você saber, o menu editar, né, fica aqui, esses parâmetros aqui, tá? Você pode clicar aqui que você vê os parâmetros que você pode usar aí, tá? Inclusive questão do CV, LR, tá tudo aqui. Tá legal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre sequenciador de passos ou Step Sequencer. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.